Existe um tipo de quadrinho que não precisa de super-heróis, de batalhas ou grandes reviravoltas para prender o leitor. Basta alguém ter coragem para contar as suas vergonhas. E é o que a Cora Altani faz nesses dois volumes aqui. Nessas duas HQs que são cheias de... misturam muito do humor, falam também sobre a ansiedade, falam sobre os fracassos, falam sobre a vida adulta, tem muito constrangimento e vai muito além de apenas simples tiras que ela colocou aqui no papel. O Korenstein, eles são uma coletânea de tiras autobiográficas da Cora Altoni que nasceram na internet e depois foram reunidas nesses dois volumes, o volume 1 e o volume 2. Eita, a câmera tremendo toda. Tem um gato aqui que tá me perturbando. Quer dar oi pra câmera? Tá. Dá oi pra câmera aqui, dá oi pra câmera. Sua chata, vai, mete o pé. Eita. Onde que eu tava? Foram dois volumes que foram duas coletâneas de tiras que foram publicadas primeiramente na internet e compiladas depois nesses dois álbuns. E qual é a proposta dos dois quadrinhos? É bem simples, é onde a Cora transforma situações comuns da vida dela, pequenas histórias que têm humor, as vergonhas alheias, as ansiedades, as tramas da vida adulta, todas misturadas com as tiras da Cora, super engraçadas. E também não posso deixar de falar sobre o cachorro Darwin, que é o cachorrinho dela, então ele também tem que ser citado. Um pouquinho da arte da Cora nessas tiras. Tanto no volume 1 quanto aqui no volume 2, a arte dela não muda. E também não tem por que mudar, não faria sentido você lançar um segundo livro de tiras com a arte totalmente diferente. O que é ótimo, porque mantém a qualidade dela, que é uma artista incrível. Logo nas primeiras páginas, a Cora não está interessada em parecer super engraçada, super legal. Ela mostra muito mais sobre as inseguranças, sobre a ansiedade, as ressacas, os relacionamentos ruins, as dificuldades sociais, a procrastinação. Isso eu entendo muito bem, que é horrível você procrastinar, depois ficar se culpando por ter feito isso, a baixa autoestima e todas aquelas pequenas derrotas que quase todo adulto já teve na vida. E, assim, enquanto todo mundo na internet quer passar uma imagem de os melhores momentos da sua vida, a Cora nas tirinhas mostra o contrário. Ela mostra que existe muita coisa engraçada até nas derrotas, principalmente as da vida adulta. Alguém me deixou assim. Né, Mop? Mop? Ela não conhece a porta e ela quer sair pela janela. Na verdade, ela conhece a porta, só que ela ainda quer sair pela janela. Deixa eu abrir a janela pra essa gata, meu Deus do céu. Um dos diferenciais da obra de arte da Cora é que parece que tudo que ela produziu aqui foi feito num sketchbook. Porque o desenho dela mistura o nanquim, mistura o lápis, tem lápis de cor, mistura marcador de texto, tem rabisco, tem anotações que ela coloca junto, tem pequenas ilustrações. E assim, essa aparência inacabada, não tá inacabada, tá pronto, mas é do estilo dela. É o que mais dá identidade para a obra da Cora. Assim como na internet, a obra da Cora ela não parece ser um produto perfeito. Como a gente sempre quer postar no Instagram que a nossa vida é maravilhosa, aqui é o contrário. A Cora ela se abraça no mundano, no comum da vida, que é maravilhoso também. Antes que eu me esqueça, que eu com certeza devo esquecer, que eu esqueci também de colocar isso no roteiro, é que essas tirinhas aqui
tem uma página aqui explicando que daqui pra frente tem umas tirinhas da Cora, da onde ela participou do Inktober de 2016, que é basicamente um desenho por dia por 31 dias, no caso no mês de outubro. E aí ela começa fazendo os desenhos dela pro Inktober, todos com histórias diferentes, e cada um por dia. Esse aqui, por exemplo, foi usado o nanquim e cerveja. Ela misturou os dois e deu um negócio muito bonito. Uma mistura bem doida aqui do trabalho dela. Agora falando sobre as histórias dos volumes. Bom, as histórias, elas funcionam porque elas são extremamente específicas. Assim, são situações que a Cora tem de esquecer nome, criar expectativas absurdas, passar vergonha em público, mandar mensagem errada, falar coisa sem pensar, se arrepender em 5 segundos depois de ter feito alguma coisa. E quanto mais específica é a situação, mais universal ela acaba sendo. Basicamente é você ler uma tira e você pensar, caraca, eu já passei por essa situação. E ela transmite bem aquela situação de vergonha alheia, de muita coisa engraçada que acontece na nossa vida e a gente nem percebe. Mas quando lê, vendo pelo ponto de vista de outra pessoa, você se toca que, nossa, eu passei por isso e foi tão engraçado assim. Então, é como o trabalho da Cora é capaz de fazer, de aproximar o leitor ainda mais pelas vergonhas do que pelo, vamos supor, vamos dizer assim, pelo sucesso e tal. São as vergonhas que nos aproximam. Eu tô toda hora mostrando o volume 1 e o volume 2, mas eu vou focar de pouquinho em pouquinho em cada um. O meu nariz tá muito ruim por causa dessa safada dessa gata. Muito pelo e eu tô espirrando tudo. Mas vamos lá, eu vou conseguir. Falando sobre o volume 1, é onde você conhece a Cora. Ela mostra o jeito dela de pensar, o senso de humor, os medos dela, as inseguranças, a relação familiar, as amizades, os romances e principalmente a capacidade dela de rir de si mesma. É uma leitura extremamente rápida, mas curiosamente ela permanece na cabeça por bastante tempo, porque as histórias parecem pequenas, mas falam sobre sentimentos enormes que todo mundo tem. Já o segundo volume, ele mostra uma Cora mais... Como no primeiro volume a gente descobriu quem é a Cora, no segundo a gente descobre mais quem é a autora. Ela tá uma autora mais segura de si e tem histórias mais variadas. Existe uma sensação maior de comunidade, ela não está falando apenas sobre a Cora, mas a Cora inserida numa comunidade e pessoas ao redor dela. Existe uma sensação maior de continuidade, histórias que estão dando sequência. Cada tira conta um pouquinho e a próxima tira tá contando mais um pouquinho de uma história maior. Você lendo percebe que ela domina melhor as piadas, mesmo que o volume 1 seja bem engraçado, o 2 é onde eu dei mais risada, e o ritmo dá uma melhoradinha. Não é que fica tão diferente assim do volume 1, ou que o ritmo do volume 1 seja ruim, mas eu sinto que o volume 2 é onde ela estava mais segura do que ela estava produzindo. É só impressão minha, tá? Mas deixa eu deixar claro aqui que muita gente pode ver o vídeo e tal e pensar, um gibi de tirinhas da Cora deve ser só coisa engraçada. Assim, não tá errado, mas também não tá certo. O volume 2, principalmente por situações de... Era 2018? Esse volume 2, ele tem tirinhas publicadas de 2017 a 2019. Então, assim, a situação política do Brasil, você já sabe como é que deve ter sido. Então tem muita reflexão da Cora com a comunidade LGBT toda se preocupando com a situação que estava o Brasil. Tem tiras engraçadas, mas também tem tiras que vai refletir sobre como foi amedrontador para toda uma comunidade. Então, assim, existe humor, mas também existe o retrato muito sincero da vida adulta. Aquela sensação constante de saber que
de não saber exatamente o que está fazendo, de errar, de sentir vergonha e do medo de você não existir mais, ainda mais pela situação política que o Brasil estava vivendo naquela época. E qual é o maior mérito que eu acredito que tem essas duas obras? É você saber, é você se identificar. É você, mesmo quando você nunca viveu exatamente aquela situação, mas você consegue entender o sentimento do que a Cora passou. Porque, assim, todo mundo já passou vergonha, todo mundo já fez escolhas ruins, todo mundo já criou na cabeça expectativas absurdas que nunca foram alcançadas. Todo mundo já olhou para o passado e pensou, por que eu fiz isso? E a Cora, ela faz o seguinte, ela pensa o porquê que ela fez isso e ela transmite e joga no papel. Ela pensa, por que eu fiz isso? E por que eu não coloco isso no papel para fazer graça? Ela transforma os momentos de humor sem diminuir o peso dos momentos que a vida tem. Então, assim, qual é a maior mensagem de Cora Stein? É que errar faz parte. Crescer é um processo meio bagunçado. Eu já sou um adulto e ainda acho que estou na adolescência. Muita gente também acha isso. Talvez rir dos próprios fracassos seja necessário para a gente saber lidar com eles e sem, assim, discurso motivacional, sem frase pronta, apenas você mostrando para as pessoas que você é uma pessoa. Não tem nada de especial, é só você mostrando quem você é. Então, assim, para finalizar, a Cora Otoni, aqui em Cora Stein, ela mostra que as grandes histórias não precisam acontecer em outro planeta, envolver superpoderes, ser uma história contínua com 250 mil páginas sobre um guerreiro estelar, nada disso. Grandes histórias, elas às vezes só acontecem quando alguém tem coragem de transformar os próprios fracassos, os próprios micos, os próprios erros, os próprios medos, justamente numa história com honestidade. Para além dela contar com honestidade as histórias dela, também nos fazer pensar nas nossas histórias. Então, assim, eu espero que eu tenha sido claro no que eu tentei contar. Esse nariz entupido tá impedindo eu de fazer vídeo, ainda mais por conta dessa gata. O pelo tá me fazendo espirrar pra caramba. Mas fica aqui a indicação. Isso aqui eu achei no Sebo, e eu não sei se a Cora publicou por outra editora as tiras dela. Eu comprei esse aqui porque foi um financiamento coletivo que ela fez, tanto o volume 1 quanto o volume 2. Então fica aqui a indicação. Caso tenha curtido o vídeo, deixa seu like, comenta para ajudar a divulgar o vídeo e compartilha para os amigos. Valeu!